Nós somos formados para fazer parte da família de Deus, mas nós somos livres para tomar a decisão de nos apropriarmos disso e de nos abrirmos para isso. Esse é o tema do dia 15 do Devocional de Quaresma, uma vida com propósitos. Bom dia para quem tá chegando. Quem tá chegando já manda um aviãozinho aí. Bom dia, Carol. Hoje nós estamos entrando no terceiro grande capítulo do livro. Falar sobre viver em comunhão, viver em comunidade, como nós somos feitos para fazer parte dessa família maior, a criação de Deus. A gente está entrando no propósito número 2. Até ontem a gente estava no propósito número 1. Na primeira semana a gente falou sobre por que a gente está aqui nesse mundo. Depois a gente falou que a gente foi planejado para agradar a Deus e o que isso significa. E hoje nós vamos começar a falar nos próximos dias como nós fomos formados para fazer parte da família de Deus. Nós vamos falar sobre o que é viver em comunhão. Nós vamos nos questionar se nós estamos vivendo em comunhão. Nós estamos num momento da história da humanidade que ele é marcado pelo individualismo. E ao mesmo tempo as estatísticas sobre depressão, ansiedade, insatisfação pessoal e profissional nunca foram tão altos. Porque nós somos feitos, e a própria ciência já identificou isso, que nós somos feitos para as relações sociais. Deixa eu colocar o nome da live aqui. Então, quanto mais a gente se relaciona, mais a gente encontra satisfação, mais a gente cumpre os nossos propósitos, porque os nossos propósitos são realizados uns com os outros, né? Não tem como a Tainá, a Leila, o Ricardo, o Luiz cumprirem os propósitos deles se não houver outras pessoas envolvidas para receber isso. E ontem eu recebi um depoimento nas minhas mensagens, recebi pelo WhatsApp também, de pessoas agradecendo por essa jornada que está sendo devocional, porque na verdade não está sendo só sobre a nossa relação com Deus, né? Está sendo sobre muitas questões importantes da nossa vida. Então a gente falou na primeira semana sobre como tudo começa com Deus, e o entendimento que a gente busca, ele vai vir da gente se abrir mais ao que está acontecendo na nossa vida e o que isso significa, qual que é a função daquilo que a gente está vivendo, como que isso está nos edificando, como que isso está nos convidando a evoluir, a aprender alguma coisa, a servir de alguma maneira. Nós já falamos aqui sobre como nenhum de nós é um acidente, todos nós fazemos parte de um plano de Deus. Independente de como a gente nasceu, onde a gente nasceu, como a gente foi criado, tudo isso nos moldou para os propósitos dele na nossa vida. Falamos aqui de como nós somos criados para ser eternos e como a gente precisa trazer essa compreensão para a nossa vida. Porque nós somos criados para ser eternos, mas não as coisas que a gente vive, tudo mais é passageiro, né? E aí às vezes a gente se apega e fica sofrendo. Falamos aqui da importância de enxergar a vida do ponto de vista de Deus. Bom dia, Morgane, Leia, Alzira, Evelyn, Rosângela.
Tô fazendo um resuminho aqui, quem estiver entrando já vai mandando aviãozinho para pelo menos 2 pessoas estarem aqui com a gente. Falamos aqui também sobre como a vida é uma atribuição temporária. Bom dia, Vivi. Em que várias coisas vão sendo confiadas a nós, né? E que a razão de tudo são os 5 propósitos dos quais a gente está tratando desde a semana passada. Que nós somos planejados para agradar a Deus, nós somos formados para fazer parte da família de Deus, nós fomos criados para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Você tem exercitado isso? Buscar se tornar semelhante a Cristo? Nós somos moldados para seguir a Deus e fomos feitos para uma missão. Então, nós estamos trabalhando isso no decorrer da semana. Então, na semana passada, a gente falou sobre o que faz Deus sorrir. E Deus se alegra quando a gente se apropria de quem a gente é, do jeito que a gente é, e usufrui disso, em vez de ficar discutindo com quem a gente é, porque nós somos quem Ele quer que a gente seja. A essência da adoração é a rendição. Então, quando a gente se abre para a vida, se abre para os acontecimentos, confia na nossa capacidade de lidar com aquilo que nos acontece, nós agradamos a Deus. E nós agradamos a Deus com a nossa proximidade. A gente mantendo um contato constante com Ele, uma intimidade com Ele. E isso não se dá através de fórmulas prontas de como deve ser a nossa conexão com Deus. Mas a Tainá conversar com Deus do jeito da Tainá, a Vivi conversar com Deus do jeito da Vivi, a Leia conversar com Deus do jeito da Leia. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que a gente manifeste tudo para Ele. As nossas revoltas, as nossas angústias, os nossos medos, as nossas não concordâncias, as nossas vontades. Porque quando a gente abre tudo para Ele, sem ter vergonha, a gente está colocando na mão dele. A gente está dando acesso para Ele, porque a gente é livre e Deus não interfere sem ser convidado. E ontem a gente falou sobre quando Deus parece distante. Como na verdade Ele nunca está distante, mas às vezes Ele parece, porque a gente vive aquilo que a gente é capaz. E hoje a gente vai falar sobre como nós somos formados para fazer parte da família de Deus. Então eu vou começar a leitura aqui e vocês vão me falando como é que tá indo. Bom dia, Ivanilda. Se tá fazendo sentido, o que tá fazendo sentido, o que não tá fazendo sentido, se tá rápido, se tá devagar, tá bom? Abre o teu coração. Hoje eu vou falar bastante aqui de abertura para receber, porque receber exige de nós humildade. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Foi Deus que fez todas as coisas e todas as coisas são para sua glória. Ele quis que muitos filhos compartilhassem sua glória. Vejam com que grande amor o Pai Celeste nos ama, pois Ele consente que sejamos chamados seus filhos e verdadeiramente somos. Você foi formado para fazer parte da família de Deus. Deus quer uma família e criou você para fazer parte dela. Esse é o segundo propósito de Deus para sua vida, o qual foi planejado antes que você nascesse. Toda a Bíblia revela a história de Deus formando uma família que irá amá-lo, honrá-lo e reinar com ele para sempre. Ela diz: seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E isso lhe trouxe grande satisfação. Bom dia, Conso, Jorge, Meire. Deus é amor. Por isso, Ele dá imenso valor aos relacionamentos. A própria natureza de Deus é relacional, pois Ele identifica a si mesmo em termos familiares: Pai, Filho e Espírito Santo.
A Trindade é um relacionamento de Deus consigo mesmo. É o padrão perfeito de uma relação harmoniosa e devemos estudar suas implicações. Deus sempre existiu vivenciando um relacionamento amoroso consigo mesmo. Logo, Ele nunca esteve só. Você está se relacionando consigo mesma? Consigo mesmo? Gente, vamos convidar pelo menos 2, 3, 4 pessoas para estar aqui com a gente? Você tem se relacionado? Bom dia, parcinha. Deus não precisava de uma família, mas Ele desejou uma. Então Ele concebeu um plano que consistia em nos criar, nos adotar em sua família e dividir conosco tudo que possui. Isso dá a Deus grande prazer. A Bíblia diz: e foi pela sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade de sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus torna-se nosso Pai, nós nos tornamos seus filhos, os outros cristãos tornam-se nossos irmãos e irmãs, e a igreja torna-se nossa família espiritual. A família de Deus inclui todos os fiéis do passado, do presente e do futuro. Então Deus não nos obriga a fazer parte da sua família, mas Ele nos convida a ser parte da sua família. Isso alegra o coração dele. Nós estamos nos apropriando disso e nos relacionando uns com os outros como irmãos e buscando uma comunidade da qual fazer parte, que a gente tenha interesses em comum. Eu comecei aqui a live hoje falando sobre como a nossa geração de hoje, ela é individualista. E ela também é a geração que tem mais transtornos psicológicos. Porque tanto a Bíblia, as Escrituras, qualquer crença que você vai estudar, quanto a própria ciência, fala que o ser humano é feito para se relacionar. Você está se relacionando? Cada ser humano foi criado por Deus, mas nem todos são filhos dele. A única forma de ingressar na família do Senhor é nascendo novamente dentro dela. Você se torna parte da família humana em seu primeiro nascimento e torna-se membro da família de Deus pelo segundo nascimento. Ele nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus. Você já nasceu de novo? Ou ainda não? Você está sentindo um convite nesse devocional para talvez nascer de novo? O convite para fazermos parte da família de Deus é universal, mas há uma condição: a fé em Jesus. A Bíblia diz: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A família espiritual é mais importante que a biológica, porque ela durará para sempre. Nossa família terrena é uma dádiva maravilhosa de Deus, mas ela é temporária e frágil, sujeita ao rompimento pelo divórcio, pela distância, pela velhice e inevitavelmente pela morte. Pelas dores, pelas carências, pelas ilusões, né? Então a nossa família aqui, quando a gente pensa espiritualmente falando, eles também estão num crescimento espiritual, eles também estão se curando. Mas a nossa família espiritual, o nosso relacionamento com os outros fiéis nessa condição, vai perdurar por toda a eternidade. É um laço permanente e uma união muito mais forte que o parentesco de sangue. Sempre que Paulo parava para pensar no propósito eterno de Deus para todos nós, ele irrompia em louvores. Quando eu penso na sabedoria e na extensão do seu plano, eu caio de joelhos e rogo ao Pai de toda a grande família de Deus
algum deles lá em cima, no céu, e outros embaixo, aqui na terra. E você que está sentindo um chamado para renascer em Deus, você já tomou alguma decisão prática? Porque nós precisamos de rituais. Antigamente se tinha muitos rituais de passagem. Um homem, um adolescente, estava se tornando adulto, tinha rituais, uns desafios para ele vencer. Acho que até em algumas comunidades, tribos mais tradicionais deve ter isso ainda. Em algumas religiões, inclusive, tem isso. Para ele simbolizar que ele está passando por uma nova fase, com novos compromissos, com uma nova postura. Então os rituais nos ajudam muito a entender e a absorver isso. Só que muitos rituais estão hoje perdidos ou são desvalorizados. Hoje nós estamos num nível de liberdade que nunca se teve. E essa liberdade quase que absoluta, ela tem pontos bons e tem pontos ruins. Porque a falta de ordem, de regras na nossa vida nos deixa perdidos e sobrecarregados. E esses rituais de passagem, eles facilitam a gente passar de uma fase da vida para outra. Então, o casamento, por exemplo, quando você vai lá, casa, faz um compromisso diante de Deus e de outras pessoas e recebe a bênção de todas essas pessoas, isso tem uma força muito grande. Faz sentido o que eu tô falando? Do que você morar junto com a pessoa. É a mesma coisa? Pode ter muito amor, pode ser muito bom, mas a minha pergunta é a mesma coisa? E eu tô falando de um lugar de uma pessoa que nem algum tempo atrás não via a importância disso. E aí não tem esses rituais? E será que o nosso nível de confiança naquilo, de entrega naquilo é o mesmo? Quais são os benefícios da gente escolher fazer parte da família de Deus? No momento em que você nasceu espiritualmente na família de Deus, recebeu alguns presentes espantosos. O nome da família, a aparência da família, os privilégios da família, o acesso à intimidade da família e a herança da família. A Bíblia diz: por ser seu filho, tudo que Deus possui também pertence a você. Então pense nessa questão dos rituais em relação a você renascer para Deus, em Deus. Agora que você está nesse gesto, que talvez aqui no devocional seja só mais uma ocasião na sua vida, mais de se conectar mais. Você já fez um ritual para simbolizar isso? Para simbolizar esse renascimento, essa nova fase, essa nova consciência talvez, mais plena, mais conectada, mais confiante. O Novo Testamento dá grande ênfase à nossa valiosa herança. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Como filhos de Deus, temos parte na fortuna da família. Aqui recebemos bondade, paciência, glória, sabedoria, graça, misericórdia e poder. Mas na eternidade herdaremos ainda mais. O quanto que você tem se apropriado dessa herança de bondade, de paciência, de glória, de sabedoria. O quanto que você tem tido esses dons do Espírito no seu diálogo interno ao tratar com você. Você se relaciona consigo mesmo, consigo mesma de forma amorosa, de forma paciente? Ou não, tá no piloto automático? Com mais ansiedade, com mais cobrança, com mais talvez reclamação.
Paulo disse: eu quero que vocês percebam quanto é rica e gloriosa a herança que Deus tem dado ao seu povo. O que exatamente abrange essa herança? Primeiro, seremos levados desse mundo a fim de estar com Deus para sempre. Segundo, seremos completamente transformados para nos tornar como Cristo. Terceiro, seremos livres de toda dor, todo sofrimento e toda morte. Quarto, seremos recompensados e reassumiremos posições de trabalho. Quinto, participaremos da glória de Cristo. Olha o tamanho da sua herança. Você é muito mais rico do que imagina. A Bíblia diz: Deus reservou uma herança inestimável para seus filhos. Ela está guardada no céu para vocês, pura e incorruptível, isenta de oscilações e da decadência. Isso significa que sua herança eterna é inestimável, pura, perpétua e protegida. Ninguém pode tirá-la de você. Ela não pode ser destruída pela guerra, por uma economia deficiente, nem por algum desastre natural. É essa herança eterna, não a aposentadoria, que você deve ansiar e se esforçar. Paulo diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Aposentar-se é uma meta sem grandes perspectivas. Você pode viver à luz da eternidade. Então, olha que lindo esse legado, né? Você ter o nome da família de Deus, a aparência, os privilégios, o acesso, os dons da bondade, paciência, glória, participar da glória de Cristo. E eu tô falando aqui da importância dos rituais, né? Qual que é o ritual do renascimento para Cristo, para Deus, mas segundo uma visão cristã? O batismo. Você é batizado? Você é batizada? Se você não é, vamos pensar sobre o que de bom você pode receber com isso, o que significa. E se você é batizado? Eu fui batizada muito pequena, sem ter muita consciência. E quantas vezes na nossa vida a gente é abençoado pelas pessoas sem ter consciência? E às vezes até sem receber. Então, para quem está assistindo isso aqui e já é batizado, é uma oportunidade de você refletir e talvez se apropriar das bênçãos que você recebeu no teu batismo. E se você ainda não é, e eu não estou falando aqui que você tem que seguir uma igreja e ser batizado, mas buscar um ritual de passagem, um ritual de entrega. E aqui você vai entender o que é o significado disso. A família saudável tem orgulho de si mesma e seus membros não se envergonham de serem reconhecidos como parte dela. Infelizmente, conheci muitos cristãos que, ao contrário do que Jesus ordenou, jamais se identificaram publicamente com sua família espiritual, ou seja, não foram batizados. Porque batizar não é só você declarar no particular a sua fé e a sua entrega. Batizar é público. O batismo não é um ritual facultativo que possa ser postergado. Ele simboliza a sua inclusão na família de Deus e anuncia publicamente ao mundo: eu não tenho vergonha de ser parte da família de Deus. Jesus ordenou que esse belo ato fosse realizado por toda a família. Ele nos disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Durante anos eu me esforcei para entender por que a grande comissão de Jesus deu ao batismo a mesma importância das grandes missões de evangelho e edificação. Por que o batismo é tão importante? Então percebi que é por simbolizar o segundo propósito de Deus para a nossa vida, a participação na família eterna de Deus. O batismo é pleno de significado. Ele declara sua fé, comunica a morte e ressurreição de Cristo, simboliza a morte para uma antiga vida e anuncia uma nova vida em Cristo, além de celebrar a sua inclusão na família de Deus. Não porque antes você não pertencesse e não merecesse, mas porque agora você está escolhendo, você está aceitando o convite de entrar para essa família. O batismo é a representação física de uma verdade espiritual. Representa o que aconteceu no instante em que Deus o trouxe para sua família. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros são livres. Mas todos fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e todos recebemos o mesmo Espírito. O batismo não torna você membro da família de Deus. O que faz isso é a fé. O batismo demonstra que você faz parte da família de Deus. Assim como a aliança de casamento é um lembrete visível de um compromisso íntimo, firmado no coração. É um ato de iniciação, não algo que você deva protelar até estar espiritualmente maduro. A única condição bíblica é crer. Então, você firmar um compromisso mais forte, mais solene com Deus, querendo fazer parte da sua família, não é algo que você deixa para fazer quando está se sentindo pronto. Porque, nossa, é uma missão, uma responsabilidade muito grande. É justamente o compromisso que vai te tornar pronto. Quantas coisas na sua vida você já não fez e descobriu no meio que você ainda não estava pronto, mas você se prontificou a aprender. A gente não casa pronto para casar, casa pronto para estar casado, mas vai aprendendo no caminho. E é o compromisso que faz a gente aprender. Porque se não tem esse compromisso, o primeiro desafio pode ser o fim. Quantas mães não aprendem a ser mães depois que se tornaram mães? É ou não é? Então, com Deus, eu tô me colocando nessa postura de eu quero fazer um compromisso mais firme com Deus, mesmo que eu não esteja pronta, mas porque eu quero me comprometer. No Novo Testamento, as pessoas eram batizadas assim que criam. No Pentecostes, 3.000 pessoas foram batizadas no mesmo dia em que aceitaram Cristo. Em outro momento, um líder etíope foi batizado no mesmo instante em que se converteu. Paulo e Silas batizaram um carcereiro filipense em sua família à meia-noite. Não há nenhum caso de batismo adiado no Novo Testamento. Se você ainda não foi batizado como expressão da sua fé em Cristo, faça isso como Jesus o convidou a fazer. A Bíblia diz: Jesus e as pessoas que ele santificou pertencem todos à mesma família. Por isso ele não se envergonha de chamá-los irmãos e irmãs. Deixe essa verdade entrar no seu coração. Você faz parte da família de Deus e pelo fato de Jesus tê-lo feito santo, Deus tem orgulho de você. As palavras de Jesus são inequívocas e, estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ser incluído na família de Deus é a maior honra e o maior privilégio que se pode receber. Não há nada que se compare. Sempre que você se sentir insignificante, desprezado ou inseguro, lembre-se daquele a quem você pertence.
Você tem se lembrado que você pertence a Ele? E você tem se permitido receber a bênção de outras pessoas? A bênção através de bons votos, votos de alegria, de felicidade, de amor, a bênção através do aprendizado, a bênção através da paciência, da presença das pessoas na sua vida. O ato do batismo, ele é uma grande bênção. O ato de dar uma bênção, de bendizer, é uma prática humana antiga. Bendizer um objeto ou alguém é desejar o bem, o melhor, a felicidade para a pessoa propriamente ou para a pessoa que vai utilizar aquele objeto. Por isso, os pais dão a bênção a seus filhos. Por isso, benzemos as coisas, carros, casas, instrumentos de trabalho, para desejar sempre o melhor, o bem. Então, dentro da vida cristã, benzer alguma coisa é tornar essa coisa visível do amor de Deus por nós. Em todo batismo tem a bênção da água. A água é o elemento fundamental da existência humana. Água é vida, diziam os antigos. A água é a origem da vida e também a origem da morte. A água destrói com sua força implacável tudo que se opõe a seu curso, portanto, ela é perigosa. Mas a água é a origem da vida porque ela constrói e alimenta a vida orgânica. Ela é fonte e origem de toda a vida. No batismo, ao entrar em contato com a água do batismal, morremos para o ser humano velho, pecador e afastado de Deus. É o velho Adão em nós. Ao emergir, nascemos de novo. Somos seres humanos novos, criados em Cristo Jesus. Como cantamos, banhados em Cristo, somos nova criatura. As coisas antigas já se passaram, fomos nascidos de novo. Meditando a bênção da água batismal, percebemos que a estrutura da linguagem da bênção é narrativa. Ela quer celebrar, festejar, narrando a história da salvação, história da relação amorosa de Deus Pai, Filho e Espírito Santo conosco, seus filhos e filhas, no Filho. Essa história não é uma história sem vida e paixões, é uma história de luta, de alegria e de choro, de vida e de morte, de encontros e esquecimentos, de fidelidades e infidelidades, história viva e vivida do povo de Deus. Portanto, ao sermos batizados com a água em nome da Trindade, somos envolvidos pelo amor criador do Pai, pelo amor redentor do Filho e pelo amor santificador do Espírito. Somos configurados ao Cristo Jesus. Temos a vida de Cristo como horizonte das nossas vidas. Bom dia, Rosileide. Depois que a gente recebe essa grande bênção, a comunidade orante pede a Deus aquilo que necessita no presente momento. Que Ele manifeste sua fidelidade na aliança e envie seu Espírito que pela água do batismo, a graça de Cristo Jesus nos lave da antiga culpa e assim, purificados, renasçamos pela água e pelo Espírito para uma vida nova. Ou seja, todos aqueles que pelo batismo são sepultados na morte de Cristo, ressuscitam com Ele para a vida e vida em abundância da presença vivificante de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E percebe que aqui, né, a comunidade ora pedindo a bênção. Então, o nosso batismo é uma ocasião
que a gente está ali não só recebendo a bênção do Padre, a bênção do Espírito Santo por intermédio deles, mas quantas pessoas não são testemunhas de um batismo e intercessoras desse batismo? Quantas bênçãos não chegam a nós porque aquelas pessoas ali, iguais a nós, humanas como nós, estão ali orando por quem está sendo batizado. Olha o tamanho dessa bênção. A bênção da água batismal quer expressar, por sua narração da história da salvação e por seu pedido da graça de Cristo, a adesão à fé de toda a comunidade orante e daqueles que serão batizados. Essa adesão se faz carne na vida de cada cristão que vive sua fé em comunidade, em igreja neste mundo. Igreja que nas vicissitudes da vida é santa e pecadora. Mas a cada nova bênção da água batismal, a cada fiel batizado, essa igreja santa e pecadora renova seu desejo verdadeiro de ser presença viva do Cristo ressuscitado no meio dos homens e mulheres do mundo. Portanto, a bênção da água batismal nos remete inexoravelmente ao nosso batismo. Ela nos recorda que em Cristo Jesus somos uma nova criatura, que a morte não é a última palavra em nossa existência, mas sim a vida, e vida em abundância, que o amor é a norma e juntos em comunidade somos o povo muito amado, redimido e agraciado de Deus. Assim, tudo isso não pode ficar escondido e intimidado por nada nesse anunciado à luz do dia sobre os telhados. Então, se você não é batizado, e você não é porque você é livre para fazer isso se você quiser, mas esse é um gesto de compromisso e de abertura para receber Deus na sua vida. E se você é batizado, você sempre pode renovar esse gesto nas suas orações, se entregando e se abrindo para receber todas essas bênçãos. Não é lindo? Você já tinha pensado no batismo dessa forma? Como essa grande bênção que ele é? Como esse grande convite para fazer parte de uma comunidade? E agora eu quero convidar vocês para experimentar um pouquinho do que é essa bênção, receber bênçãos, receber votos de coisas boas, de dons do Espírito na nossa vida. Então, quem puder, solta o celular, deixa do lado, fecha os olhos, vai respirando fundo. Puxa o ar bem forte. Solta devagar. Mantenha a respiração. Concentre-se em você agora, na sensação de ser você, de ser a Janaína, de ser o Ricardo, de ser a Rosileide. E olhando para você nesse momento com amor, sem julgamento, sem crítica, mas como Deus te olha, com amor incondicional, ilimitado. E agora eu quero que você pense em uma pessoa que te ama muito, que talvez seja a expressão do amor de Deus na sua vida. Uma pessoa que faz parte da sua vida ou que já fez, que é muito importante para você ou que já foi muito importante para você.
Imagina que essa pessoa se senta ao seu lado, nesse momento, meditando igual você. E essa pessoa, ela veio com uma intenção muito específica de enviar amor e bênçãos para você. Ela te deseja que você tenha segurança, bem-estar, felicidade. E você sente essas bênçãos chegando até você, te aquecendo, te acalmando, te preenchendo. E agora do seu lado esquerdo vem uma segunda pessoa que te ama, que expressa o amor de Deus por você. Essa pessoa vê você aí sentado, sentada, meditando e se senta ao seu lado, com a mesma missão de te enviar amor e bênçãos. E cada vez que você puxa o ar, você respira essas bênçãos, esse amor, esses desejos de que você fique bem dessa pessoa. Isso vai te acalmando, vai te preenchendo, vai te deixando mais leve, vai levando embora a preocupação, a inquietação. E agora você se vê rodeado por todos os lados, por pessoas que te amam e que te amaram. Amigos, pessoas queridas, de todos os lados te enviando amor e bênçãos, desejando que Deus opere na sua vida, intercedendo por você. E a sensação de receber isso é maravilhosa e você desfruta dela, até ficar cheio, transbordando de amor e carinho. E agora, nesse momento de leveza, de plenitude, você volta a atenção para essas pessoas que te amam e que te abençoam, e você começa a enviar de volta para elas essas bênçãos. E quanto mais você manda, mais você recebe. E quanto mais você recebe, mais você tem para mandar. E você se dá conta, mandando esse amor para elas, como todas essas pessoas são humanas como você. Querem ser felizes e amadas como você. Querem acertar como você. Tem medos e arrependimentos como você. E isso não desqualifica o amor delas, os acertos delas e os méritos delas, como nada diminui os seus. E você deseja sinceramente que elas tenham paz, que elas fiquem livres do sofrimento, assim como você deseja para você. E aos poucos a sua consciência vai se expandindo para além dessas pessoas que você ama, para incluir talvez uma pessoa que é desafiadora para você, talvez uma pessoa que te magoou, que te decepcionou. Você começa a olhar para essa pessoa com os olhos de Deus e enxerga a limitação, a dor, a humanidade dessa pessoa.
Você percebe que ela tem uma história, que ela também só quer ser feliz, que ela também só quer ter paz, que ela também só quer ficar bem. E você deseja isso para ela e abençoa essa pessoa. Que você encontre a paz, que você seja feliz, que você fique bem. E agora, nesse momento de presença, de amor, de bênção, você vai expandindo a sua consciência para todas as pessoas à sua volta, para as pessoas da sua casa, para as pessoas do seu trabalho, todas humanas como você, filhas como você, em busca de paz, felicidade e amor como você. E você envia bons votos para essa pessoa, votos de bênçãos. Você intercede por elas, até chegar nas pessoas do mundo todo, todas humanas como você, filhas como você, com as mesmas questões e aspirações que você. Isso é receber e enviar as bênçãos. Você tem se apropriado disso? Percebe como que você se sente fazendo esse exercício? Percebe se você tem se apropriado de que você faz parte? Você tem se abrido? Você tem aceitado essa condição de filho, de irmão? Você foi formado para pertencer à família de Deus. Seu plano imutável sempre foi adotar-nos em sua família, conduzindo-nos a si mesmo por meio de Jesus Cristo. E a pergunta para você meditar hoje é: como posso começar a tratar outros cristãos como membros da minha família? Fez sentido, gente? Você recebeu esse amor, essa bênção? Você enviou? Como que você se sentiu fazendo isso? Me contem. Que bom. É sobre isso. É sobre se dar o direito de pertencer e de fazer um compromisso de pertencer, porque isso requer. Que bom saber disso. Então a missão de hoje está cumprida. Então é isso, gente. Esse foi nosso dia 15 de 40. Me ajudem a chegar em mais pessoas, tá? Essas lições valiosas do Espírito, né? Obrigada, Carol. Que bom, gente, que bom. Quando a gente está conectado com a essência e com a fonte, a gente fica leve. Só que a gente precisa lembrar de levar isso para nossa vida, né? Gente, quem puder, então, vou pedir um gesto de troca de vocês. Comentem, daqui a pouquinho vai pro feed a gravação. Mandem para alguém que vocês amam, tá?
E tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira abençoada. Percebam vocês como parte da família de Deus nessa quarta. Sim, fica muito mais fácil perdoar, exatamente. Porque não é fácil perdoar. A gente precisa estar conectado com uma fonte de amor maior para conseguir fazer isso. Certo, gente? Então eu espero vocês amanhã às 7. Tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.